Aí está, bom dia pessoal, domingão de feira, 18 de maio de 2025, 17 pilas pra Otto, a buscar 14 minutos lá na Padre Cacique, vai vendo, domingão de feira, 18 de maio de 2025, agora são exatamente 11 horas 39 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de 16 pila, já caiu. Tururu, não sei para onde era, mas alguém já encontrou. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz 17 para onde, Rua do Schneider, para buscar 6 minutos. Vamos dar ali. Não vamos dar, Schneider não. Ó, tô com uma confa de 14 pila para levar para as 3 meninas. Não vou entrar em condomínio nessa hora da manhã. Chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento. Opa! Aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro 26 e não esqueça de ativar a porra do sino. Se não fosse para buscar 3 até aí, é 27 pila para Lobo do Pinheiro. E não esquece de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, 23 pila para Santa Isabel. Viagem de 13 km, mas tem que buscar 4. Só para responder, então, ontem o pessoal disse que eu ia ficar sem viagem porque eu dou notão para todos os passageiros. Não existe ficar sem viagem. Isso não tá assim porque buscar 4.4 para uma viagem de 13 minutos, 15 pila. Não tá assim porque é domingo de manhã às 11 horas e o pessoal tá saindo para visitar as famílias. Tá assim porque o estagiário não tem vergonha na cara e não oferece um preço bom pra gente trabalhar. Ou tô errado aí? Não tô errado, né? Então vamos dar, né? Domingão, a temperatura tá boa. Vou ter que ligar o ar-condicionado já de cara. Tá fazendo seus 20 e poucos graus. Joaquim Carvalho, tá? Não, Joaquim Porto Vila Nova. Buscar 7 km, 7 minutos, 3 km, tio. E agora, José? Ai, meu Deus do céu, pra tirar o cara do sério. Daí toca uma 7 pila, bem pertinho pra buscar, ó. Só que é 7 pila com ele. É isso aí, estagiário no comando da máquina, né? Deixa eu iniciar o Waze, só um pouquinho, desculpa. Não quis iniciar o Waze, às vezes dá essas bugadinhas. Às vezes ele não inicia. Mas não é o cabo antes que digo, porque tá funcionando direitinho o Spotify. O que tá falando? Estagiário tá no comando da máquina, né? Quer uma viagem pagando o quilômetro mais ou menos? Eu te consigo, mas eu te mando buscar 4 minutos, 4 quilômetros. Quer uma viagem perto? Eu te mando, não tem problema, mas eu vou te pagar 1 por 1 o quilômetro. Foda, né? Na real, o estagiário soma tudo e paga o menor possível. Se tiver alguém que aceite, check. A chave dele gira, né? E faz a roda funcionar. Então só depende de nós trancar essa engrenagem, pessoal. Fique off. Recuse corrida ruim. Não faça desaforo. Patati patatá. Tô indo buscar uma corrida que no total vai me dar 5 km. Eu tô indo buscar 2.2 ao invés de 3. Alguma coisa. Ali pra rua Monte Arraes, no bairro Nanduai. 5.4, 5.6 km, uma coisa assim. Segundo o aplicativo dos ganhos ali. Vai me pagar 10,36. E vou me movimentar em direção à região central de Porto Alegre de alguma maneira, né? Um bairro Nanduai. Se eu pegar como perspectiva em relação ao centro, eu estou ao sul do bairro Nanduai nesse momento. Por que ir pra lá? Porque lá tá mais 11 agora. Já deveria estar lá, na verdade, vai trazer pra sair. Domingo é bom pra quem sai de manhã. É sair. Pra quem sai de manhã, mas não às 4 da manhã, é bom sair 11 horas. Que é a hora que tem uma dinâmica normalmente. O pessoal tá indo ou trabalhar, quem trabalha, tá indo visitar parente, tá voltando pra casa depois de uma noite daquelas. Por sinal, eu adoro essas corridas de manhã, esse horário, nos finais de semana. Por vezes acontece os passageiros que aprontaram, né? Chegam no carro ainda de ressaca, literalmente, todo descabelado, às vezes uns balãozinhos, entra no teu carro mudo, só fico mexendo no celular, mandando mensagem
E daí tu olha pelo retrovisor, tu vê aquele balãozinho em cima da cabeça deles, né? Putz, fudeu. E às vezes, literalmente, a dizer, tu nunca passou por essas corridas nesses horários assim, sábado e domingo de manhã, pegando o pessoal voltando. Outro dia peguei a moça toda atrapalhada aqui. Uma dessas ruazinhas aqui pro sinal da Vedana, até citei aqui, comentei, toda desarrumada, toda desgrenhada, acho que essa é a palavra, né? Os cabelos atravessados, a roupa meio falta de maquiagem, enfim, né? Ou seja, tu via assim, essa aí fez de tudo essa noite, tudo que podia e não podia também. Tá, cheguei, só que não, né? Aliás, até cheguei no edredom, mas dinâmica já era. Ah, vai, veio! 23 pra onde? Jardim Crai, não. Tô aqui na Avenida Circular. Toda essa montoeira de carro é por causa do Espetão, né? Aquela churrascaria que tem na esquina da Saturnino com a Circular. Sempre cheio de fila, por sinal foi ali que eu deixei a minha passageira que eu trouxe lá no bairro Nonoy. Encaixei quase que imediatamente. Eu busquei 300 metros da corrida na quadra de trás. Mesquita da Costa, Sarandi, tudo vermelho aqui. Não. E daí eu vinha me lembrando uma vez, só pausar e desligar o X, senão eu não consigo falar. Eu queria contar uma história bem rapidinho. Se eu deixo o X ligado, eu não consigo trabalhar e não consigo falar com vocês. Que dia maravilhoso. Peguei uma senhora assim, de bem com a vida, assim, uma coisa mais querida. Não sei se ela veio visitar alguém, provavelmente. Ela saiu de dentro de casa, fechou a porta, abanou pro cachorro dela pra ele entrar pra dentro. Não sei quem, mas é essa hora que as pessoas fazem isso, né? Ela pediu pra deixar. Ela mora por aqui, era no meio da quadra o endereço dela. Aqui, acho que até outra casa ali, ó, na frente. Não vou falar. Aqui à direita, aquela ali que tem aquele murinho ali, ó. Enfim, em frente daquele Honda ali. Pelo número é ali. Mas enfim, ela pediu pra ficar lá no Espetão pra pegar uma carninha. Foi isso que ela falou. Eu discutindo sobre o tempo e tal, aquela coisa toda, domingaço só. Ela disse que adora outono, assim como eu, até porque eu sou filho de outono, né? E a minha opinião, outono como é que é? Estação do ano, a melhor estação do ano, na minha opinião. E eu vi lembrando dessa quadra aqui, uma dessas casas aqui, eu não vou identificar, até vou sair daqui para vocês não anotarem, vai que vai ter alguém que queira. Lá na época da pandemia, não sei se vocês sabem o aplicativo InDrive, né? Eu fiz mais de 500 corridas no InDrive. Ó, 16 pila no Comfort pra onde? Oswaldo Aranha e José Bonifácio. Deve ser lá no parquinho, pegar na IP, vamos dar ali. Pegar na IP é difícil de embarcar, né? A IP é difícil de embarcar, que dói, tia. Ainda mais que é no lado oposto, sentido centro. Mas tá, né? Vou lá pra Oswaldo Aranha, no Parque Farroupilha, no meio dos puff, como eu queria há meia hora atrás, quando tinha dinâmica. Agora já eras. Quando vi, já eras. Ó, mais um beat que eu não sabia que existia, ó. My Beat Sports, patrocinado pela Bet Nacional. Essas bet, né? Concluiu o assunto, InDrive eu fazia na época da pandemia, eu só fiz durante a pandemia e só pelo desespero, tá? Isso só pra contextualizar. Eu lembro uma vez que eu peguei um rapaz lá no Pop Center, nas paradas dos Cachucha, dos Gravataí, lá do Sogil e tal, e trouxe pra cá. E não interessa quanto que eu vim, quanto ele pagou pela corrida, mas o detalhe foi o seguinte: quando eu tava chegando ali, ele disse assim: ô Magrão, eu só vou comprar um negocinho ali, te dou 50 pila pra tu voltar. Daí eu disse: hã? Pra tu voltar comigo, né? 50 pila pra tu voltar comigo, pra tu me levar de volta lá pro centro. Eu disse: hã? Que negocinho? Juro pra vocês, diante daquele desespero que era aquela época, eu pensei na hora em aceitar. Daí quando ele me explicou o que era o negocinho, que eu acho que você já entendeu, eu parei lá em cima na Saturnino. Desce daqui agora. Não quero envolvimento contigo. É assim que eu penso, pelo menos. No lado direito, 375 do lado direito. Isso aqui é invertido, então. Tá lá ela me esperando já no meio da rua. Coisa linda, ó. É assim que eu gosto, ó. Mais dois mongolão. Ontem, sei lá que horas,
Pela primeira vez no Instagram. No YouTube eu não lembro No YouTube eu tive problema com monetização devido a direitos autorais 2, 3 vezes por causa de música. No TikTok eu tive 2 ou 3 vídeos bloqueados ao longo dessa vida também. Pela primeira vez no Instagram eu tive um vídeo bloqueado. Na verdade eu tive uma conta bloqueada também, né? Lá atrás, lembra, em 2022? O @diário de um Uber Poa, que antecedeu essa conta aqui, ela foi bloqueada, nunca descobri porquê. E depois até foi desbloqueado, mas ficou inativa porque eu já tinha reiniciado com essa aqui, né? Tive um vídeo bloqueado nessa última, de ontem pra hoje, onde eu chamei o passageiro de mongolão e boca aberta. O Instagram ficou ofendido, deve ter se compadecido com ele. Mas trouxe 2 boca abertos agora que me deixaram esperando ali na Otávio Rocha. Só esperei porque eu me trazer pifado aqui para patrocínio, porque eu preciso abastecer. Tô com os cupons, aquele que eu comprei no posto da CB da patrocínio, lá no Baratão, a R$13,83 o litro do etanol. Tem mais 3 cupons, vou colocar esse hoje, provavelmente o próximo na terça e o último na quinta-feira. Mais ou menos isso. O primeiro eu coloquei na sexta, durou 2 dias de trabalho. Praticamente a sexta inteira, não lembro que horas do dia que eu abasteci, mas foi todo o sábado e mais um pouquinho de domingo. Sobre o consumo do álcool, me perguntaram, 9,2 ele fez ontem, hoje está fazendo 8,3, na sexta-feira fez 8,4, então ele está ficando entre 8,5 e 9. Depois que eu finalizar esses 4 cupons, eu estou olhando diariamente isso aí, eu vou fazer direitinho a conta na ponta do lápis, ver se realmente vale a pena financeiramente colocar etanol ou não. Mas, de fato, eu percebi algumas lombinhas aí que eu subi ontem, a Silveira, por exemplo, bem melhor o desempenho do carro na subida, né? Na Lucas eu não tinha percebido, até comentei outro dia. A Lucas eu não tinha percebido. Mas enfim, sobre os 2 mongolão retardado, misturei todos os assuntos, né? Misturei todos os assuntos, como sempre eu faço. Todo atrapalhado. Deixaram esperando aparecer, né? Mandaram a famosa mensagem todo elevador. E quando chegaram, eles estavam na Doutora Flores e marcaram na Otávio Rocha. Ou seja, tudo errado, sabe? Daí quando chegaram, dei um esporro neles, que até eu fiquei constrangido. Chegar aqui, vamos dizer que é com baratão, e vamos dar ali no meio. Feito então, 166,60, mesmo valor aqui aquele dia que eu mostrei com a moça, hoje não tá aqui por sinal. 35 litros, eu paguei R$134 esse cupom. Ou seja, aqui eu tive mais uma vez a economia de 32. 13 pila para Afonso Rodrigues, viagem de 4,5, vamos dar ali. Ah, que preguiça buscar na Redenção essa hora, tio. Não, essa hora não deve ter muita confusão, né? Talvez um chimarrão, talvez uma bola, talvez 3 crianças. Vamos pagar pra ver, a corrida é boa. Boa no sentido 13 pilas para 4 km. Só isso, nada mais. Uma 1h13 da tarde. Por enquanto tá chamando direitinho. Me irritei profundamente com os 2 mongolão, então, tia. Olha, fiquei puto da cara com isso. E eu só esperei eles porque eu sabia que a corrida ia me deixar pifado aqui no posto da CB. E eu não sabia, agora eu já sei. Ele funciona todos os dias até meia-noite. Eu não sabia se fosse 24 horas, se funcionava domingo. Porque é um posto pequeno, escondido. Eu nunca tinha vindo aqui na vida, agora é a terceira vez já que eu venho. Por causa do baratão, né? Então eu tô me adaptando ao flow do posto. E não queria perder essa oportunidade pela proximidade, para poder também sair fora agora. A partir de agora eu posso espanar, porque eu tava com pouco etanol. E se eu pegasse uma corrida, por exemplo, para GPA interessante, eu ia ficar sem combustível para voltar, ia ter que colocar gasolina normal aí em qualquer posto, e daí eu ia perder o desconto, entre aspas, né? Tem que aproveitar, quando tem desconto, motor de aplicativo tem que aproveitar desconto, pessoal, né? Se tem desconto, se tem 5 pilas, se tem 10 pilas, tem que se agarrar ali. Foda-se, né? Tem que se agarrar ali, cada 5 pilas, cada 5 pilas importa. Vou colocar esse título do vídeo de hoje: cada 5 pila importa, né?
Então, se tu não baixou o Baratão ainda, fica o convite, procure lá na sua loja de aplicativos Baratão Combustíveis. O meu código, por enquanto, ele tá estourado, porque eu preciso colocar mais em torno de 60 litros para liberar mais 20 indicações, então não te preocupa com isso nesse momento. Mas baixa lá, aproveita esse desconto. Detalhe, tá? Quando eu comprei na sexta-feira esses cupons, eu comprei 4 cupons de 35 litros, eu paguei a R$ 3,99 o álcool. Hoje ele tá 4,9. Esse preço ele varia no aplicativo de dia para dia. Mesmo o 4,49 ou o 5,67, que é o valor do combustível da gasolina comum hoje, mesmo o 5,67 tá mais barato do que a maioria dos postos normais aí. E tem mais o cupom de desconto do Rogério, do canal Rogério Dube, do perfil lá do Rogério Dube, que é Rogério 20, tu consegue mais 20 centavos de desconto. E se tu já fez tudo isso, já abasteceu, já ganhou lá teu descontinho, 10, 15 pilas, entra aqui no canal, clica no Seja Membro e deixa 7 pilinhas pra mim. Sesc, falei pra moça, olha, quando eu era jovem, e faz tempo isso, eu vinha nas piscinas. E vinha nas piscinas, né? Pensa na função que era vir nas piscinas do Sesc. Agora o ginásio nunca foi. Deixei a moça aqui, fiz a gentileza de largar ela lá embaixo, porque o aplicativo marcava aqui na portaria, mas enfim, não me custa nada também, né? Porque, como diz o poeta, gentileza gera gentileza. Uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Parei pra mijar aqui no posto do country, até a minha ideia era almoçar, inclusive, mas tá cheio de motorista aplicativo aqui estacionado. Não tem vaga, inclusive, os lugares que tem pra parar o carro aqui dentro, tá tudo no sol. Rodoviária nem pensar, Juvenal. Então eu não sei se eu pego uma corrida pra algum lugar que me leve ou procuro uma sombra pra almoçar. 8h32, queria ler um versículo hoje pra vocês. De novo, trouxe aqui, ó, a minha Bíblia do King James. Queria fazer uma piadinha, um trocadilho com o Lebrão, né? A Bíblia do Lebrão. Entendedores entenderão. Mas eu tenho medo e receio e respeito e não ofender aos Viamão, 18 pilas, 12 minutos, 12 quilômetros. Que preguiça, 9,64. Não toca, não para de tocar. Tá, achei uma sombra. Vamos mostrar por aqui mesmo, porque X é só desaforo pelo jeito. Vamos mostrar por aqui. Depois nós vamos dar uma lidinha na Bíblia. Vamos então fazer um aleatório. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês, pessoal. Mais uma vez, eu quero pedir permissão àqueles que têm como a Bíblia um guia de fato. Eu queria pedir permissão para fazer esse quadro aqui, que é uma leitura rápida de um versículo, de um trecho, enfim. Isso não é uma piada, isso não é um deboche, muito pelo contrário, eu respeito muito qualquer tipo de religião. Sou católico, batizado na Igreja Católica, não frequentador, não sei qual foi a última vez na vida que eu pisei numa igreja, então eu não posso me dizer um cara, como é que se diz, assíduo e, enfim, né, praticante de alguma maneira de religião, não posso. Mas respeito todos, desde que não venham me impor, que nem uma véia que eu falei uma vez que entrou no meu carro. Aqui eu peguei na Vila Ipiranga, por sinal, eu tô aqui na rua de trás do Bourbon, aqui a Dário Bittencourt, acabei de almoçar e continuo aqui nessa sombra. Eu peguei ela aqui para levar para pro Centro Espírita, já falei isso aqui um dia. Centro Espírita ali na Caju, ela entrou em 2 minutos, ela já estava querendo que eu me convertesse para a igreja dela, que eu não sei qual é. Isso aí me incomoda, de qualquer lado, né? O cara que vem querer me induzir a partido político, a time de futebol, a acreditar que a Terra é quadrada, ou que qualquer coisa que seja assim, me incomoda profundamente e não tem espaço na minha vida. Agora, qualquer coisa que tenha uma abordagem com respeito e enfim, sem invadir o espaço do outro, tá tudo certo, tudo certo. Então eu queria pedir licença para ti, meu amigo que me acompanha, que talvez possa se sentir ofendido. O cara tá debochando. Não é a minha ideia.
Por que eu tô voltando com esse assunto? Porque no dia que eu recebi isso aqui, eu mostrei pra vocês, foi ao vivo, literalmente, dentro do contexto, né? Eu tava gravando o primeiro take do dia, o meu vizinho, seu Sérgio, que é pastor de uma igreja ali no bairro Camaquã, ele passou por mim e, Daniel, não sei o que, tem isso aqui pra te dar. Eu fiquei todo feliz e li durante alguns 3, 4, 5, 10 dias, sei lá quanto tempo. E aquilo naquele momento me fez muito bem. Daí eu senti alguns comentários que estavam meio que desconfiando da minha intenção. E eu pensei, de repente estão achando que é deboche. E por respeito a todos, eu vou parar de ler. Levei para casa, pensei que ia conseguir ter uma rotina em casa e não tive. Então não me custa nada tentar mais uma vez. O 0 eu já tenho. Então vamos dar ali. Desculpe, cortou aqui que entrou uma notificação. Vamos ver um aleatório. Hoje vai ser aleatório, então assim, hoje vai ser aleatório. E você que conhece, que tem conhecimento, que tem... Lá atrás me disseram, tu tem que ler o Salmo tal, tu tem que ler o capítulo tal, tu tem que ler o santo evangélico, enfim, eu não sei nem os termos, né? E eu fui lendo alguns, li o Coríntios, que é aquele da letra da Legião e tal, que acho que inclusive foi o último que eu li, que inclusive foi um comentário que a minha mãe me deixou aqui nos comentários, inclusive. Então, se você quiser deixar algum tipo de sugestão de que versículo que eu tenho que ler, deixa no comentário aí, eu vou anotar, e quando eu achar pertinente e quando eu achar legal, eu vou fazê-lo. Tava esquecendo que tem que colocar o óculos, né? Sem óculos eu não vejo porra nenhuma. Tá, deixa eu limpar o óculos aqui, só um pouquinho. Tá feito, o óculos limpo. Agora são 2h28, o aplicativo está desligado só pra gente não ser interrompido. Abri assim, como quem vai à merda. Vou pegar o primeiro, eu tô no Neemias, capítulo... mas capítulo 11 é grande pra caramba, tio. Mas Deus, o guri não consegue, né, Moisés? O capítulo 11 tem 36 versículos. Vou escolher isso aqui, do 1 ao 7, que já vai dar uma leiturinha aí dos bons 5 minutos. Tem 5 minutos? Então vamos lá. Neemias, capítulo 11. Os moradores de Jerusalém. Versículo 1. Os moradores de Jerusalém. Anotaram isso, né? Tá, fechou. Versículo 1. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. 10% foram para Jerusalém e 90% foram para as outras cidades. Ok, isso é matemática. Versículo 2. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar Jerusalém. Ok. Versículo 3. Daí tem uma letra pi aqui do lado, aquela pi mesmo que parece pi, que eu não sei o que significa. Quem souber o que significa a letra pi antes aqui do versículo me diz. Versículo 3. Pi. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Mas é muita gente, tio. Tem mais de 90% aqui, tio. Não é possível. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá. Mas esse Judá tem todas, tio. E dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias. Quase que eu larguei um filho do Dedé, um filho do Mussum, juro pra vocês, mas eu me segurei. O filho de Zezafias e o filho de Malabel, dos filhos de Pérez. Mas é muita gente. Maazéias, o filho de Baruque. Mas já tá virando isso aqui Eu já tô no versículo 5 agora. O filho de Couzé, o filho de Asaías e o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias e o filho do Silonita. Versículo 6.
todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Puta que pariu, o cara tinha 468 filhos, tia. Ah, mas não é pra qualquer, hein? E o versículo 7, para acabar o quadro no dia de hoje. Esses são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão. Vocês têm noção como eu estou aliviado? Parece que eu estou recebendo alguma coisa assim, sabe? Eu estou falando sério. O filho de Joed, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Mazeias, o filho de Itiel e o filho de Jesaías. Mas é muito filho, né? Cara, isso aqui, novo SMS, pressione OK para ouvir. Ué, por que não tá tocando? Ah, porque a câmera derruba. Você gostou? Eu gostei. Então agora vamos trabalhar, ligar o aplicativo e tentar ganhar dinheiro assim, como quem vai a merda? Vamos lá fazer uma corridinha de merda, que é uma... Vamos lá então fazer uma corridinha de merda. O cara me disse que eu tenho uma boa dicção ainda, tio. Criei um quadro hoje, não sei se ele vai durar até amanhã. Que a ideia parece ser interessante. Só parece. Que é respondendo perguntinhas no Insta com cenas repugnantes, né? Ontem eu criei uma caixinha que eu acabei respondendo quase nada de perguntas. E acabei finalizando agora, enquanto eu almoçava. Vocês do YouTube não viram, mas o pessoal do Insta viu. E respondi ali 2, 3, 4, 5 perguntinhas e tal. Deixei como sugestão. Se o pessoal se manifestar a favor, eu vou seguir fazendo nos próximos dias aí, enquanto eu estiver disposto para isso, né? E teve um rapaz lá que disse que eu tenho uma boa dicção. Discordo completamente. Às vezes eu falo tudo atravessado e não consigo entender nada que eu digo. Mas como eu estava tentando dizer, o SMS que eu estava falando no take anterior é alerta de temporal. Começou uma ventania agora, umas nuvens pretas. Mas cuidado para não se meter em nenhuma confusão. E pegar uma corridinha de merda, que é só o que tem hoje. Só tem corrida de merda, impressionante. Só tem corrida de merda, só. 18 pilas. Eu não vi quantos quilômetros, esqueci de confirmar a informação no meu aplicativo de ganhos. Agora eu tenho ele, não preciso me preocupar com a chamada, né? Eu só recuso ou só aceito e depois eu vou lá e vejo direitinho o que eu tenho que fazer. Eu gostei disso, sabe? E eu tava criticando até ontem. Até ontem eu criticava isso aí, tio. Desculpem a todos vocês que se sentiram ofendidos com os meus comentários em relação aos aplicativos de ganho. Mas enfim, é 18 pilas aqui de trás do hospital, se bobear, no próprio Hospital Cristo Redentor, na rua Domingos Rubo ali, pra levar lá pra Oscar Pereira. Dá o quê? Uns 10 km, 12. 18 pilas e nada mais. Eu tava indo numa vibe assim, quando vi já era. Eu tô escutando Vera Louca hoje. Todo pau. E tá me fazendo muito bem, por sinal. Hashtag fica a dica. Quando vi já era. Cheguei lá. E aí, Samuel? Boa tarde, tia. Tudo bem? Vamos indo, né? Iniciei a corrida. São Miguel e Almazo. Putz, meu bruxo. Desculpe, velho. Não, faz parte da vida dizer isso. Eu tô aqui numa vibe cantando. E daí a gente ia receber assim. Sim, eu fui bem sincero com ele. Disse, não, cara, segue na tua aí, tá tudo certo. Não sei o que. Quem foi? Perguntei pra ele. Minha avó, eu disse, Daí ele jogou pesado, né? Super trunfo. Avó. Quando perdi minha avó também, foi. Já falei aqui. Da noite, aqui, ó, bem aqui no crematório metropolitano. Naquela noite que ela foi cremada. Que noite louca, né? Se beber não case, mais ou menos isso. Que noite enlouquecedora foi aquela. Literalmente. Com todos os temperos. Pegar agora no outro cemitério, no crematório aqui, o da Ângelos, acho que é isso, né? Pra levar lá pra Ípica. 20 pila, 15 km. Com muita raiva, só pra não passar batida. Adivinha a nota da Priscila? Adivinha a nota da Priscila? Uma senhorinha, coisa mais querida que eu acho. Nem ela, eu acho que ela não era a Priscila, na verdade. Porque Priscila é nome de jovem, né?
não necessariamente jovenzinha, mas a velha tinha uns 70 anos de idade. Não tinha cara de Priscila, pelo menos. Adivinha qual é a nota dela? Vou dar mais uma chance pra ti, mais 30 segundos até chegar lá na frente. E aí tu vai dizer qual é a nota dela. Qual foi a nota que eu dei pra Priscila? Querida. O genro dessa velha, que não era Priscila, por sinal. Vamos combinar, tia? Não tem Priscila com 70 anos de idade. O genro dela é motorista de aplicativo também. Fiquei curioso de saber. Pelo que eu entendi, é macaco velho. Então, se ele é macaco velho, existe a grande probabilidade dele me conhecer. Adivinha qual é a nota da Priscila? Então, se ele me conhece, meu bruxo, tu vai reconhecer onde tu mora, porque eu sei que tu mora aqui. Eu acabei de trazer a tua sogra e ela ganhou nota 1. Só pra não passar batido, porque me fez entrar no condomínio. E já tocou. Pegar aqui aqui atrás no... Como é que é o nome mesmo? Esqueci. Urubatã. 34 pilinhas no Comfort, 14 km. Melhor relação do dia. Né? Tudo certo, maravilhoso. Tudo verdinho ali em cima. E o destino? Lomba do Pinheiro, hein? Então vamos dar. Então só pelo conteúdo hoje. Hoje estamos só pela resenha. O faturamento tá lá embaixo. Falei pra dona Priscila quando eu peguei a corrida. Vamos combinar, não é a Priscila, tá? Não pode ser, não tem véia com 70 anos de idade que se chama Priscila. Que eu peguei pra Zona Sul só pra ficar perto de casa. Falei, que vai, começa a chover, já tem um argumento pra pá! Cafofo do sol. Assim, cafofo do sol. Eu olhei assim, se eu te contar, eu vou ter que te matar. Feito. Saudade então. Zona rural de... Adoro isso. Foi pra isso que eu vim. E nada mais. Isso aqui é rua, não sei. Paralela a essa aqui é a Estrada das Quirinas. Pela parada do bus ali, isso aqui já é Viamão. Pela escola que dizia aqui na frente também. Escola Municipal não sei o que, Loureiro da Silva, Prefeitura de Viamão. Mas a estrada nas minhas costas é a José de Oliveira Remião, a mesma da Lomba do Pinheiro. E dizia Lomba do Pinheiro. Essa rua Pedro Salgado, eu acho, uma coisa assim. Vamos dar uma passeada aqui. Tô no mais 7. Desliguei o X para não tocar, porque eu quero dar uma passeada para a estrada de terra em direção até a Estrada das Quirinas. Eu vi que é lá no começo, na rótula com a Lomba do Pinheiro. Aqui tem que cuidar, tem um peral de um lado e um peral do outro e um moninho parado na frente. Só passa um aqui. Vocês estão vendo que tem uma vala de cada lado? E só passa um, não dá pra querer pegar pelo lado, que senão se fudeu. Ó, o moninho se jogou pra dentro do barranco, ó. Vocês saem depois, deve deixar a frente, já deixou a frente. Ah, mas que muito amador, tio. Vai ficar trancado agora, ó. E cheio o carro ainda. Colega. 4 pessoas dentro. Ah, mas que confusão, pá. O pessoal daqui também se vira, hein? Sobrevive. Ali na frente diz Rua Monte Carlo. Daí se eu for à direita dessa Rua Monte Carlo, eu vou sair na Estrada das Quirinas. Eu quero saber se toda ela tá asfaltada. Se ela tiver asfaltada em direção à Restinga, nós vamos até a Restinga por ela. Ou até tocar ali, né? Ou até achar um poço pra mijar, porque eu tô mijando como se não houvesse amanhã. Lá vem o rapaz de moto. E a Rua Monte Carlo, isso aqui é a direita. Ah, mas é muito fina, eu não vou nela. Ah, não, é muito fina. Ah, eu achei que pelo mapa era uma rua normal. Ah, não vou. Ah, vou sim. Pelo menos é só o começo aqui, ó. Lá na frente parece ser melhor. Depois só piora. Acho que dá pra ir aqui, no meio do mato. Vamos dar ali? No meio do mato, off-road. Moisés no off-road, ele tem pavor disso aqui, ó. Não tem pavor não, eu gosto. Ele até pode ter pavor, mas eu gosto de uma terrinha. Quando não tô trabalhando, na verdade, né? Que não é o caso agora. Ah, podia parar pra mijar, né? Ah, mas daí é muita cara de pau, tia. Não tem nenhuma árvore pra me cobrir. Aqui tem uma ladeirinha. Tem uma valinha ali na frente, mas ali a gente passa tranquilo. Ali não tem galho. Aqui ficou fino de novo, ó. Não gostei, tia. Mas aqui dá pra passar de boas.
Se tivesse molhado, tava fudido. Daí não ia. Ou pelo menos eu não ia encarar, né? Mas seco assim dá pra ir. Eu espero que se ajeite essa rua, né? Parece que vai subir depois, tio. Se eu dobrar à direita, eu vou sair lá na lomba aqui pelo mapa. Vamos fugir. Vamos voltar pra Lomba do Pinheiro mesmo. Tá muito feio aqui pra frente. Aqui pra subir tá feio também, ó. Mas parece que é no máximo uns 400, 500 metros. Eu já tô de volta na faixa. Essa rua aqui é paralela com aquela que eu desci. Não foi uma boa aventura andar por esse trecho aqui. Eu queria saber como é que é o nome dessa vila, desse bairro, desse loteamento, que é bem a cara de Viamão, né? Viamão é impressionante, parece que tá tudo de boas, assim, de repente tu entra dobra à direita numa rua, pá! Estrada de chão com vala dos dois lados. É bem a cara de Viamão. Faz os loteamentos direitinho, coloca o número nas casas, fazem escola, e daí não faz o calçamento. É impressionante, sabe? Aqui eu só seguir reto e vou sair lá na lomba, né? É isso aí. Lá na João de Oliveira Remião. Quando eu falo lomba, eu me refiro a João de Oliveira Remião. Mais umas ruazinhas aqui pra dentro. É isso aí, vou sair no asfalto de novo. Chega de aventura por hora. Eu queria pegar a Estrada das Quirinas em direção à Restinga. Vamos fazer isso. Eu já vi que tem um posto ali na rótula das Quirinas, com a Oliveira Remião. Eu vou parar ali pra mijar e depois eu sigo dali pelas Quirinas até acabar o asfalto ou até a Restinga, né? Se chegar na Restinga, tudo certo. Daí de lá eu ligo o X e sigo trabalhando. Assim como quem vai a merda. Vão ali então, parei aqui no posto Prop, acho que é isso. Postos Prop, isso aí, com 2 P's no final. Aqui na rótula das Quirinas com a João de Oliveira Remião. É bem no limite entre os municípios de Viamão e Porto Alegre. E agora eu vou descer. A última vez que eu passei aqui, faz muito tempo, não lembro, e não é nem como Uber, eu acho. Eu fui deixar o Rafa num campo de futebol. Como é que é o nome do campo? É Águia Negra? Alguma coisa assim. Os colegas dele lá da escola, Santo Antônio, que fica aqui no parte rural de Viamão, na Estrada da Branquinha, fica o campo lá. E daí eu vim por aqui, a gente morava ali no Lagos. Eu vim por aqui, o mapa mandou por aqui. Eu já conhecia a Estrada das Quirinas da minha época de Chevette. Meu primeiro carro que eu comprei, lá em 2001, há 24 anos atrás, eu peguei e comprei o mapa antigo, já tem terra, ó. Eu achei que a estrada, que a asfalto ia longe. Mas vamos seguir que eu sei que essa rua é boa. Só é terra. Depois eu acelero o vídeo pra vocês não terem que... Só concluir esse raciocínio e depois eu acelero o vídeo aqui pra vocês não ter que escutar essa barulheira. Deixa eu escutar e curtir sozinho. Mas quando eu comprei o Chevette, eu comprei um guia aquele das ruas de Porto Alegre, onde tem todo o mapa de todas as ruas. E eu ia marcando o que eu ia fazendo. E daí eu fiz todas essas estradas da Zona Sul. Estrada São Caetano, Estrada da Extrema, Estrada aquela lá, como é que é? Que vai pra Viamão lá. Tem um nome engraçado. Agora eu esqueci, que é a continuação da Extrema em direção a Itapuã. Estrada ali de baixo a Edgar Pires de Castro. Todas essas estradas da Zona Sul aqui eu fiz elas de Chevette. Vinha, passava a tarde inteira fazendo, subindo e descendo, conhecendo. Assim como quem vai a merda, só por diversão e passeio mesmo, né? Eu ia e não chegava a lugar nenhum. Quando via, estava em casa de volta. Enfim, agora vou seguir por aqui em direção... Eu vou sair lá embaixo, na Edgar Pires de Castro, e depois Passo da Batalha. Olha o bus que tem aqui, ó. Passo da Batalha é o nome. O Moisés está se divertindo. Vamos dar. Cantagalo é o
nome da estrada que eu esqueci, que eu fiz, que entrava Viamão adentro lá. Ela termina a extrema, a direita vai para Itapuã, vira RS 040, e a esquerda vira Cantagalo, que é lá no fim da linha do Banco do Lamy, se eu não me engano. Ó, aqui já tem um asfalto de novo, como vocês podem perceber. Isso é novo. A última vez que eu vim, como eu comentei antes, todo esse trecho aqui, desde a Lomba até lá a Edgar, era tudo de terra. E essa região é bem bonita, tem vários sítios e tal. Tem umas vinícolas, se eu não me engano. Não sei se eu tô louco. Ó, 09 o nome da parada aqui. Zona rural de Porto Alegre, pessoal. E eu passeando, assim como quem vai a merda. Sem ganhar um pila aqui. Tô com o aplicativo ligado. E só com Comfort, eu desliguei o X. Quando chegar mais perto da civilização, eu já tô cuidando aqui pra chegar perto do bairro Taquara. Bairro Taquara não, Estrada da Taquara, terra de novo. Ali perto do bairro Lajeado, daí ali eu ligo. Ali tem demanda pra X. E com certeza mais um monte de estradinha de terra pra gente andar. Bom, uma coisa é fato, né? Além de não estar ganhando nada agora, amanhã eu vou ter que lavar o carro, pelo menos por fora. Porque essa poeira seca aqui vai entrar por baixo das portas, vai ficar um langanho. Eu não entendo porque que os caras fazem uns asfalto perdido no meio da terra. Não conectam, sabe? Ali eu vi, é uma descida e uma subida, no caso, né? Depende do ponto de vista. Então, com certeza, na chuva, aquela ali deve ficar naquele mesmo jeito que ficava aquelas ruazinhas que eu tentei mais cedo ali, no take anterior. Daí eles assaltaram, para evitar a erosão e tal. Mas por que já não aproveitaram as máquinas e não fizeram tudo isso aqui, tia? Eu não vi, eu não medi em quilômetros, mas deve ter o quê? Uns 5 quilômetros no máximo essa rua aqui. Não é, enfim. Deveria ser mais tranquilo fazer isso. Ia ligar duas regiões importantes da cidade, extremo sul e zona leste. Mas, de repente, quem mora por aqui, quem tem negócio por aqui na Estrada das Quirinas, não tem interesse do asfalto justamente para não fomentar o movimento, né? Você sabe que às vezes, eu fico me perguntando, uma vez um passageiro me falou, lá na Bela Vista, por exemplo, estava andando na Silva Jardim, lá em cima, nos altos da Bela Vista, nos paralelepípedos, e ainda reclamei. Ah, mas que merda, essa rua só tem rico aqui e esses paralelepípedos que o cara não consegue andar 20 por hora. E o passageiro me disse justamente isso. Mas é justamente por isso que não tem asfalto. Que os passageiros, para os moradores que moram aqui, são tudo rico e não deixa a prefeitura asfaltar para que não tenha movimento, automovimento. Daí eu pensei, putz, que merda, né? Daí atrapalha todo um fluxo da cidade em detrimento de meia dúzia de abastado, ou de abastado, ou de abastado, ou de abastado. Também depende do ponto de vista, né? Mas aqui eu acho que seria interessante. Se bem que agora estou num trecho extremamente rural, não tem nada nos dois lados, não tem vila, não tem casa, não tem porra nenhuma. Então talvez o asfalto realmente não se faça necessário nesse momento aqui. Estou indo mais um pouco, daqui a pouco eu chego no Beco da Taquara e ela segue com esse nome até Edgar. Ali já tem civilização, ali eu já vou ligar o X para seguir trabalhando, né? Porque o Uber da estrada ainda não começou. Um dia isso será a minha realidade. Eu na estrada falando bobagem em meio a caminhos rurais e urbanos por esse Brasilzão afora, hein? Que delícia, não vejo a hora desse dia chegar. Não vejo mesmo a hora desse dia chegar. Mas hoje ainda não é a realidade. Não é a realidade. Agora logo em seguida vai ter uma curva à esquerda e vai virar Beco da Taquara. E depois na sequência eu vou chegar na civilização de novo, lá na Edgar Pires de Castro. Vou mais um pouquinho.
espero que tudo que eu esteja falando esteja ficando claro, porque com essa trepidação assim, ó, a qualidade normalmente vai lá embaixo, né? Olha, tem parada 20, mas é parada pra cá, hein? Puta que pariu. Parada 20 da Estrada das Quirinas, não é pra qualquer. Agora aqui, ó, pego a esquerda, aqui é Beco da Taquara. E ali na frente, à direita, é a Estrada da Taquara, que segue, a Estrada da Taquara segue. Aí, ó. Por outro lado, paralela às Quirinas, em direção à Estrada São Caetano. Ó, se eu seguir reto aqui, eu vou pro Lamy, através da São Caetano, Estrada São Caetano, ou pra Itapuã também. E à direita nós vamos sair na Restinga. Vamos sair perto da Restinga, vamos sair no bairro Lajeado, na verdade. Essa aqui é a Estrada da Taquara. Todas essas estradinhas aqui eu fiz, como eu falei pra vocês antes, de Chevette. Lá atrás, em 2001. Ah, eu me divertia. Era bom, sabe? Saía assim, só pela um mapinha de papel ali, sem GPS, sem porra nenhuma, desbravando as ruas, sem ter nem ideia de onde ia parar. O que me esperava, aquela coisa toda. Isso foi bom, me formou como motorista de Porto Alegre, de alguma maneira, né? Conheci lugares que talvez eu nunca conheceria se não fosse... Como Uber, talvez eu não tenha ido. Na São Caetano, por exemplo, eu nunca fui. Nunca fui como Uber ali, né? Porque é uma região muito afastada da cidade. Eu atualmente evito fazer viagens que me tirem fora da região central. Então a São Caetano estaria completamente fora do meu contexto. E, portanto, eu conheço Entretanto, eu conheço a estrada, porque um dia fui lá. Assim, de curiosidade mesmo. Assim como quem vai a merda. Mais um pouquinho, agora bem pouquinho mesmo. Já estamos chegando no asfalto. Eu vou parar lá, finalizar esse take e ligar o X, né? Eu tô com mais 7 desde lá de cima, da lomba. Não sei se o estagiário vai me dar esse 7 ou vai me lograr esse 7. Mas o 0 eu já tenho, né? Que venha a humilhação. Essas costelinhas que matam a suspensão, né? Essas costelinhas de vaca que matam a suspensão. Ah, imagina a poeira que não tá por fora desse carro, hein, tia? Amanhã eu lavo ele, amanhã eu passo no lava-jato e dou uma ducha no Moisés. Ele não precisa ficar assim todo empoeirado, né? Não precisa. Não é nem pelas velhas, é por mim e por ele. O Moisés, no caso. Finalizando aqui, acho que agora sim mais 300, 400 metros. Eu não medi quantos quilômetros dá esse trecho aqui, mas pela minha impressão, eu estou falando há 11 minutos com vocês, andando a cerca de 50 km por hora. Quanto que dá isso? Em uma hora eu andaria... Estou fazendo a conta, não estou conseguindo. 1/6 vezes 11 minutos, deve ter dado uns 8 km, mais ou menos. Faz as contas aí. Me conta. Quantos quilômetros eu ando em... Vai dar 12 agora. 12 minutos andando a 50 por hora. Uns 8, né? Uns 8 quilômetros, eu acho. 50 por hora é 80% de uma hora. 80% de 12 é 12 menos 2,40. 8,5, 9, mais ou menos isso. Chegando ali na rótula com a Edgar Pires de Castro. Asfalto, civilização. Vamos parar ali no cantinho, ó. Aqui à esquerda vai pro Lamy e à direita sigo em direção... aqui não é Edgar, não, aqui é Edgar, sim. Daí eu vou em direção ao Beco da Vitória, Belém Novo, Restinga. Vou parar aqui o take e vou ligar o X. É claro que ele me logrou, né? Me jogou uma corrida para buscar 7 km, 14 minutos, pagando 18 pilas.
Daí o cara recusa, perde 7, né? Tu quer 7 pila, eu te dou, Daniel. Tá aqui, ó. Mas vai buscar 14 minutos, 7 quilômetros. Eu nem sei onde eu tinha que buscar. Ou era no Lami, lá na puta que pariu, ou era no Belém Novo. Ó, 16 pila buscar 7 quilômetros pra levar pra Restinga. Só que eu vou buscar na Manuel Antônio da Silva. Não sei, não tô vendo o mapa. Se fosse no caminho até ia, mas não sei. 4 km, 6.4 km. O que eu tô fazendo aqui, né, tia? O que eu tô fazendo aqui? Tá, eu não vou reclamar porque eu prometi pra vocês ontem que eu não... Deixa eu iniciar o Waze. Tá, de novo, eu não vou reclamar porque eu prometi pra vocês ontem que eu ia mais agradecer do que reclamar, né? Vamos combinar? Mas tocou a minha corrida pra buscar 1.4 km aqui na Edgar. Deve ser algum comércio, qualquer coisa assim. Pra levar pra Juca Batista, que delícia, né? Lá em Ipanema. A 13 km de distância, mais 1,5, 15 km. Total. Não, minto. Total é 13,5. Então é 1.4 mais 11 km. Ah, sei lá! 13,5 km no combo de como fazer. Tá? Ok? E vou ir pra Ipanema. Assim, que delícia, cara. Voltamos pro game, como diria o Rogério, né? Voltamos pro game, cara. Voltamos pro game, que delícia. 14,94, hein? 14,94 pra fazer 13,5 km. Ah, não vou reclamar, vou dar graças a Deus, porque senão eu voltaria vazio, né? É. Dependendo da situação da Kevlin, ela não embarca, eu volto vazio. Vai que tenha, né? Vai que tenha. Criança, que tenha cachorro, que tenha mala, que tenha sacola, que tenha sogra. Imagina se a Kevlin vem com a sogra agora. Ah, daí eu tô fudido, né? Daí eu tô fudido. Mas graças a Deus que tem a Kevlin no meu caminho, né? Daí eu posso fazer uma viagem de 13,5 km e vou receber 15 pilas. Cada 15 pila importa, pessoal. Que delícia! Mas não é pra isso que eu vivo. Vou falar porque ele não me conhece. Alerta de pano amarelo. Ele é avesso às redes sociais. Não sabe de nada, inocente. Motorista de aplicativo e assador. Falador, fala alto, parece que tem um megafone dentro da garganta, tá ligado? Meu último passageiro que eu trouxe aqui pra esse clube, Yacht Clube Porto Alegre, eu acho. Yacht Clube do Rei que eu parto. Yacht Clube o quê? Yacht Clube. Aqui, ó. Eu não sei, porra. Eu não consigo. Yacht Clube Guaíba. Eu tô aqui, ó. Bem na rótula da Diário de Notícias com a Avenida Guaíba aqui na Vila Assunção. Eu larguei lá as moças lá na Juca Batista, esperei um pouquinho, passei raiva um pouquinho, liguei X, mais raiva, e tô com uma conta de 20 pila pra vir pra cá. E eu vim feliz da vida porque aqui tava mais 15, toda a cidade pra cima tava tudo mais 15. E lá tava mais 4, peguei a corrida com mais 4, 20 pila, 9 km de Comfort, com mais 4. Tá. Cada vez mais difícil, né? Cada vez, quando o cara verbaliza isso, fica pior ainda. E daí o Edgar, passageiro que eu trouxe aqui, motorista de aplicativo e assador. Ele entrou todo educado com a guriazinha, eles vieram para aniversário aqui nesse clube. E aí ele dizendo assim: filha, não sei o que, toma cuidado com o carro, papai, o moço faz a mesma coisa que o papai, não sei o que. E ela largou: ele também assa! E daí eu perguntei: o que é churrasco? Aço também, mas não profissionalmente. O cara é assador profissional, tem uma firma de eventos. Eu não perguntei o nome, poderia ter perguntado, fazer um jabazinho dele aqui. E motorista de aplicativo, mas daqueles garganta, tá ligado? Aqueles que tu encontra na posto de gasolina que faz 800 pila assim, pá, faz 400 assim, pá, faz e vai, acontece, não sei o que. Eu vindo no corda pra ele falando que não sei o que eu tiro não sei quanto, patati, patatá. Deu lá pelas tantas, eu larguei: cara, tem um evento aí pra te convidar pro sinal, então fica o convite pra ti. Um evento aí pra te convidar no final do mês, dia 27, vai ter um churrasco de encontro de motorista de aplicativo e mentiroso, tá fim de ir, não? Ele deu risada: porque é mentiroso, sim, porque todo motorista de aplicativo, na sua essência, é um grande mentiroso. Ele: tu acha que eu tô falando na verdade? Não, quem tá dizendo isso é tu. Eu apenas estou te convidando para um churrasco que vai ter no próximo dia 27, lá na Cachucha, que vai ser um encontro de motoristas de aplicativos, assim como quem vai a merda. Se tu quiser ir, já que tu assa, eu sei que eles estão precisando de voluntário lá para ajudar na assada.
Ele deu risada e disse, não, meu trampo não mistura não sei o que, bababá. Então tá, beleza, de qualquer maneira fica o convite. Procura nas redes, mas eu não gosto de rede social. Então tá tudo certo, meu bruxo. Te vejo na próxima. O link desse grupo, desse churrasco, tá na descrição desse vídeo. Só não pague nada, tá? Por enquanto, até que o Moraes, eu, Rômulo, do canal Uber dos Guri, entre em contato, formalize o quanto que vai ser o custeio do churrasco. De qualquer maneira, o convite é sério. Eu estarei lá, farei parte dessa chalaça. E não vou assar. Apenas vou estar lá resenhando com vocês e com todos os presentes, né? Então, últimos dias aí, os próximos, eles já vão começar a fazer a seleção de quem de fato vai ao churrasco. E até para contar quantas pessoas vão ser, quantos quilos de carne vão ser necessário, enfim. Então entre lá antes que eles encerrem esse grupo aí. Eu não perco a oportunidade de participar desse evento, eu acho que vai ser bem interessante. E uma forma também de paralisar, entre aspas, parte dos motoristas da região de Porto Alegre, né? Vai ser lá em Cachoeirinha, num campo do Canarinho, se eu não me engano. No bairro, bem no meião da Cachucha lá. Mas lá no grupo esse ele tem as informações, tá? E tudo isso para dizer que quando eu cheguei ali, finalizei a corrida e pensei, tá, agora eu vou dar uma pipocada no tapete, aquela coisa toda, vou fazer mais uns 60 pila e vou chegar perto dos 300 e depois vamos para casa. Tocou uma com mais 1,50, que eu não sei nem para onde era, que eu cancelei com raiva e depois tocou uma de 8,48 enquanto eu falava com vocês aqui, ambas no Comfort, porque o mapa tá branco, ó, todo ele. Então eu cansei de brincar. Eu não vou chegar nem perto de meta mesmo, a não ser que eu trabalhar até a meia-noite. Eu não pretendo, até porque eu preciso fazer feijão. E isso não tem nada a ver com isso, isso é um problema meu. Então já estou rumando aqui pela Avenida Guaíba, não sei se vocês perceberam, em direção ao Cafofo do Sol, né? Tem que passar no supermercado indo comprar feijão, por sinal. Vou no Zafra da Otto aqui, que é o que está mais perto. Depois é só pegar linha reta Otto Niemeyer, Cafofo do Sol. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu me propus, como eu disse ontem, a trazer um vídeo mais leve. Eu acho que eu consegui. E não forcei a barra para tentar fazer piadinha sem graça. Eu acho que eu consegui, que é uma preocupação que eu tenho também, de não tentar forçar a barra, porque eu não sou ator, não sou comediante ainda. Então no momento que eu tento fazer alguma coisa forçada, pode sair muito falso. E isso eu não quero que saia falso. E tentei, ó, saí para fazer minha meta, saí, sabia que ia ser difícil, foi. E quando eu fui para Lomba, eu sabia que lá seria a desfocada geral que me abordaria a missão mais cedo, mas estava ruim, não estava bom de qualquer maneira lá no edredom, no travesseiro. Tem que pegar Dr. Barcelos agora, pode passar. Vou pegar a esse aqui é o Dr. Barcelos, isso aí mesmo. Enfim, e eu sabia que quando eu fui pra Lomba lá que ia me dar mal. Aproveitei e fiz aquele take na terra lá, off-road, mas não gostou. Senão essa chuva talvez essa chuva tenha tirado a poeira, não saí do carro ainda desde aquela hora. Então, agora que eu não sei vou ver, talvez nem precise lavar ele amanhã. Até porque parece que a previsão de chuva a previsão é para chuva nos próximos dias, né? Enfim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, merda.